Graça e paz, galera, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem peculiar, é uma pergunta, na verdade, que a gente sempre se faz, né? Será que Deus, Ele abençoa mais uma pessoa do que outras? Será que Deus, Ele derrama as bênçãos dele sobre uma pessoa específica e sobre aquela outra, o Senhor, Ele tem retido as bênçãos, né? Será que o Senhor, Ele... Parece que Deus, Ele faz com que caia no colo da pessoa as oportunidades? Será que Deus, Ele tem abençoado a pessoa de uma forma graciosa, e parece que sobre a sua vida, por mais que você se esforce muito, por mais que você corra muito, se esforce muito, ainda assim você não sente a bênção de Deus de forma tão rica sobre a sua vida, né? Será? Antes disso, antes da gente falar sobre a palavra, antes da gente falar sobre esse tema que é tão abrangente, eu quero pedir para você deixar o seu like, né? Aperta essa mãozinha com o dedinho para cima aí, porque quanto mais like a gente conseguir nesse vídeo, maior é o alcance desse vídeo, maior é o alcance da palavra de Deus através desse vídeo, né? Porque aí o YouTube vai recomendar para mais pessoas. E se você também puder e quiser no Senhor, se inscreve no nosso canal, porque toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai receber, aperta o sininho de notificação que você vai sempre ser alertado desse vídeo que foi lançado. E não esquece de compartilhar também esse vídeo. Tem pessoas que estão precisando ver essa palavra. Compartilha e comenta se Deus tem falado no seu coração. Comenta para poder dar um ânimo no nosso coração, saber que nós estamos no caminho certo para abençoar as pessoas. O texto fica no livro, o texto que a gente vai falar hoje, meu irmão, fica no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Tiago 4, versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios desejos. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida, porque eu sei que, como eu, você tem centenas, inúmeras necessidades. Nós temos inúmeras sonhos, desejos, necessidades, né? São três coisas completamente distintas, né? Sonhos, desejos e necessidades, né? Então, e todos nós, seres humanos, somos cheios dessas três coisas. Somos cheios de sonhos, cheios de desejos, cheios de necessidade, e por vezes a gente se esforça muito para alcançar os nossos objetivos. Só que parece que às vezes você olha para um vizinho da direita ou da esquerda, parece que esse vizinho não precisa fazer quase nada para ser abençoado por Deus. Parece que as coisas caem no colo, né? Você cai de mão beijada para essa pessoa. E você, às vezes você está ali, ó, se esforçando, suando muito, e não alcança objetivos tão surpreendentes e tão maravilhosos quanto, de repente, esse vizinho da direita e da esquerda. Quando eu toquei nesse assunto, nesse tema, eu lembrei de um texto que está em 1 Samuel, capítulo 1, né, que fala sobre um homem que ele morava na terra, ele era da tribo de Efraim, né, e o nome desse homem é Eucana. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina, né? Ana era estéril. A Bíblia vai, se você ler lá no capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que o Senhor cerrou a madre, né? O Senhor tornou ela estéril. O próprio Senhor tornou ela estéril, né? E Penina, por outro lado, tinha filhos e filhas. A Bíblia vai contar que tinha filhos e filhas, né? Só que a Bíblia também conta que Eucana amava mais a Ana do que Penina, né? Então a gente vai olhar na história que, por mais que às vezes a gente tenha até algumas bênçãos, a gente só é realizado
quando a gente consegue aquilo que nós desejamos, né? A história conta lá no capítulo 1 de 1 Samuel que Ana queria muito ter um filho, né? Por que Ana queria ter um filho? Porque Penina tinha muitos filhos e Penina fazia tipo uma zombaria, tirava um sarro, né? Penina se gabava por ter muitos filhos, por ter dado filhos e filhas, a Bíblia diz filhos e filhas a Eucana, né? E Ana se sentia muito menosprezada, não por Eucana, mas menosprezada por ela mesma, né? Pela própria situação e condição da vida dela, né? Então hoje eu quero te dizer que por muitas vezes é assim que a gente tem se sentido. Parece que Deus reteu as bênçãos dele sobre a nossa vida. Parece que Deus reteu as bênçãos dele sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. E parece que de repente aquela pessoa lá do trabalho que não se esforça, não se dedica, não estudou tanto, não faz por onde, ele recebe promoção, ele recebe um salário melhor, ele consegue alcançar mais objetivos eficazes dentro da empresa do que você, né? Você olha, você mulher que se esforça, né? Honra seu marido, tá ali buscando ter um relacionamento sempre saudável, mas parece que o seu casamento, quanto mais você se esforça, menos o seu casamento anda para frente, parece que ele anda para trás, né? Então parece que o Senhor tem pesado a mão dele sobre a sua vida, né? Eu quero te dizer, meu irmão, que nós vamos aprender hoje o porquê que uma pessoa parece ser mais abençoada do que outra, tá? Outra coisa, a gente vai ver na história que uma vez por ano Eucana saía de Efraim, né, da tribo de Efraim, e ia, né, até o templo, né, o templo do Senhor, para oferecer sacrifícios, né, oferecer sacrifícios pelo Senhor, pela família, pelas bênçãos, né, e era uma tradição judaica. Então eles tinham que ir uma vez por ano oferecer esse sacrifício. Aí a Bíblia conta que sempre que chegava lá, Eucana dava uma porção para Penina e para os filhos dela, né? Só que para Ana ele dava uma porção maior, uma porção especial, porque ele amava mais a Ana do que Penina, tá entendendo? Então aí você vai ver na história que depois deles terem ceiado, depois deles terem se alimentado, Ana, ela vai se retirar, vai para dentro do templo, se ajoelha no altar e começa a orar a Deus. Só que ela não ora a Deus falando com a voz alta, ela só movimenta a boca e falava com o seu coração. E nesse momento a história vai contar que Eli, né, havia um profeta naquele tempo, era o tempo de Juízes, né, o tempo dos Juízes, e esse período nós estávamos sem juízes na terra, mas tinha o profeta Eli e seus dois filhos. Eli era o pai, né, o profeta, e tinha Ofni e Finéias, né, que eram os dois sacerdotes, né? Eli era sacerdote, Ofni e Finéias também eram sacerdotes. Então haviam esses três sacerdotes no templo. Nesse momento, Eli olha para Ana e fala: mulher, uma hora dessa você é embriagada, né? Mas a Bíblia vai contar, acho que lá no versículo 8, né, 8 não, lá no versículo 10, diz assim, 1 Samuel 1,10: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meu irmão, primeiro passo para você começar a ter uma vida abençoada, primeiro passo para você começar a viver as bênçãos do Senhor na sua vida, rasga a seda com Deus, meu irmão. Rasga o verbo com Deus. Não adianta você chegar lá e ficar numa oraçãozinha, ai Senhor, rasga o verbo, meu irmão. Rasga o verbo com Deus, sabe? Entra no profundo, fala para Deus tudo que está no seu coração. Esse é o segredo. Esse é um dos segredos pela qual Ana conseguiu a bênção dela. Qual era o desejo do coração de Ana? Ter filhos. Ela tinha um marido bom, ela tinha uma vida boa, ela era honrada, ela era uma mulher honrada, porque você vê na história que Penina,
não recebia a mesma porção e o mesmo amor, o mesmo afeto que Ana recebia, né, de Eucana. Eucana oferecia muito mais amor, atenção, afeto e carinho para Ana do que para a própria Penina, né? Então você vai ver na história que Ana ela tinha bênçãos, mas não era o que ela queria. E por vezes, meu irmão, você tem muita coisa boa na sua vida, mas tem coisas que você quer e que você deseja. Então você precisa ajoelhar no chão e fazer como Ana. Abre o seu coração, rasga a seda com Deus, rasga o verbo, entendeu? E fala pro Senhor, fala: Senhor, eu não aguento mais, entendeu? Você está passando por essa situação hoje na sua vida, você vai se ajoelhar hoje, vai pôr seus 2 joelhinhos no chão e vai rasgar a seda com Deus, entendeu? Pode esculachar, porque é isso que Deus gosta, meu irmão. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Isso é o que diz a palavra de Deus, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. E aí, lá no versículo 10, foi exatamente o que Ana fez, né? Ela levantou, se prostrou e amargamente orou, né? Ela rasgou a seda, meu irmão. Tá entendendo? E é isso que você precisa fazer. É o primeiro passo para você conseguir a sua bênção. Depois a história vai contar que o sacerdote fala com ela, né? O sacerdote Eli, ele fala com ela, aí ela explica a situação para ele, ele falou: ó, vai então na tua bênção, né? Que o Senhor te conceda a tua petição. Aí a Bíblia conta que quando eles voltaram, né, pra casa dele, aí Eucana vai lá e acabou tendo uma relação ali com Ana, e Ana concebeu, ficou grávida, né? Ana ficou gestante. E aí o que aconteceu? Passando um ano aí, um tempinho, precisou Eucana voltar de novo para oferecer os sacrifícios. Ana ficou na casa dela, lá na tribo de Efraim, né, na residência dela, para poder dar de mamar, aquele período, né, de dar de mamar, cuidar da criança, tudo. Então ela não foi no templo, mas aí ela disse para Eucana que quando o neném, que é o Samuel, que é o filho que pedi, né, ela pediu um filho para o Senhor e o Senhor deu esse filho para ela. Aí a história vai contar que ela vai e entrega o filho à casa do Senhor, sacerdote Eli. Depois Samuel, vou já finalizar essa história. Samuel é a bênção que Deus deu para Ana. Samuel, ele se torna o juiz. Até então ninguém havia sido juiz, só ele se tornou juiz, ele se tornou sacerdote e ele se tornou profeta do Senhor. Até esse momento da história de Israel, ninguém havia conseguido esses 3 ministérios, esses 3 títulos, essas 3 bênçãos, essas 3 honras do Senhor, né? Mas Samuel, ele foi o juiz daquela época e foi o último juiz. Ele foi o sacerdote, né? E mesmo sendo da tribo de Efraim, Deus havia feito uma promessa lá atrás a Moisés e a Arão, né, que ele somente suscitaria sacerdote da tribo de Judá. Porém, o Senhor, decepcionado com Eli, né, e Ofni e Finéias, o ministério deles estava tão ruim. Depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre Eli, Ofni e Finéias, que o sacerdócio nesse período estava tão defasado que houve uma violenta maldição sobre Israel, né? Veio morticídios, né? Veio morte sobre Israel. A arca do Senhor foi levada. Muita coisa ruim aconteceu. Os 2 filhos, os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram. Eli também morreu. Então aconteceu muita coisa ruim nesse período. Mas o Senhor abençoou Ana, né? Por quê? Porque agora nós vamos entender o porquê que Ana foi profundamente abençoada e conseguiu o milagre, né? A Bíblia conta que foi o próprio Senhor que cerrou a madre, né? Que impediu, que tornou Ana estéril. E enquanto ela vinha pedindo para o Senhor: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, olha o que Penina está fazendo comigo, Senhor, me dá um filho. O Senhor não deu um filho para ela. Por quê? Porque ela centralizou
o sonho dela nela mesma. Ela centralizou o desejo dela nela mesma. Tá entendendo? Enquanto você tiver, meu irmão, centralizando aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você sonha, aquilo que você tem um desejo em você mesmo, enquanto você centralizar para seus próprios desejos, para as suas próprias intenções, meu irmão, essa bênção não vai chegar. Tá entendendo? Agora, quando ela foi lá no templo do Senhor, se ajoelhou e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele na casa do Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou pôr ele para honrar o Senhor. Meu irmão, quando você começar a mudar a sua oração, mudar as suas intenções reais do seu coração e começar a falar: Senhor, se o Senhor me abençoar com isso, se o Senhor me der um casamento restituído, um marido abençoado, uma esposa abençoada, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Enquanto sua oração for: Senhor, muda meu marido, a bênção não vai acontecer. Agora, quando a sua oração se tornar: Senhor, glorifica o teu nome no meu casamento, meu irmão, você vai ver Deus entrando e agindo sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Enquanto a sua oração for: Senhor, aquele meu patrão não me dá a promoção, abre os olhos dele para que ele enxergue que eu preciso dessa promoção, que sou um bom funcionário, que sou trabalhador. Enquanto sua oração for essa, meu irmão, a tua bênção vai demorar para chegar. A tua bênção não vai chegar. Agora, quando você mudar a sua oração: meu Deus, honra, glorifica o teu nome naquela empresa. Glorifica o teu nome naquela empresa. Pai, se for para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, me permita receber uma promoção naquela empresa. Se for para glorificar o teu nome. Meu irmão, enquanto a sua oração for desse jeito: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, então, meu irmão, pode ser que demore muito para você receber sua bênção e talvez você não receba. E vai parecer que Deus, ele está pesando a mão sobre você e está retendo a sua bênção. Mas não é Deus. É o modo como você tem se posicionado. Se você se posicionar: Senhor, eu quero trocar de carro. Mas por que eu quero trocar de carro? Deus, quero glorifica o teu nome na minha troca de carro. Deus, glorifica o teu nome. Abre as portas de emprego para mim, Deus, mas glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Se for, meu irmão, se você pedir para Deus glorificar o nome dele na sua vida, sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você necessita, se as coisas que você necessita, você colocar para o Senhor de uma maneira que vai honrar e glorificar o nome dele, meu irmão, nada vai ficar retido para você. Nenhuma bênção vai ficar retida para você, porque aí o Senhor vai mandar vir dos céus os anjos trazendo suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então você entendeu, meu irmão, que Ana, enquanto Ana centralizou o desejo e o sonho dela nela mesma, na satisfação dela, na honra dela, no orgulho dela, porque ela não tinha filho, mas Penina tinha filho, ela não recebeu e o Senhor cerrou a madre dela. Mas quando ela centralizou a oração dela em fazer a vontade de Deus, em honrar e glorificar o nome do Senhor, aí ela não só recebeu a bênção, mas ela recebeu uma bênção diferenciada, porque nenhum dos filhos de Penina foi sacerdote, profeta e juiz. Somente o filho de Ana. Ela não precisou ter muitos filhos, ela precisou ter um filho para que fosse extremamente abençoada. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, muda a sua oração hoje, muda o seu posicionamento hoje. Você quer receber as bênçãos do céu sobre a sua vida? Começa a orar de uma maneira que dizer: Deus, honra o teu nome na minha vida profissional. Deus, glorifica o teu nome no meu casamento. Deus, glorifica o teu nome nos meus filhos. Deus, glorifica o teu nome na minha casa. Deus, glorifica o teu nome. Porque quando a sua casa estiver centrada no Senhor, quando os teus pedidos estiverem centrados na vontade de Deus, em realizar a obra de Deus, meu irmão, aí você vai ver as janelas dos céus abertas sobre você e sobre sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abaixa tua cabeça que eu vou orar, meu irmão, e Deus vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Meu Deus amado, Deus bendito, Senhor Jesus, eu apresento diante do teu altar, Senhor, essa pessoa que está me assistindo, e peço: derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua unção sobre ela, em nome de Jesus, Pai.
que ela possa entender hoje para essa palavra e mudar, Senhor, o estilo de oração dela. Pai, que ela comece a orar, Senhor, pedindo que o Senhor venha honrar e glorificar o Teu nome sobre a vida dela, sobre a família, sobre o trabalho, vida financeira, vida emocional, vida sentimental, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu irmão, que você tenha uma vida de conquista e de vitória, mas sabendo que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Em nome de Jesus, meu irmão. Fica com Deus, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Em nome de Jesus.